Ao longo da história do Brasil, encontramos figuras extraordinárias que ousaram desafiar o status quo. Pessoas que, com suas vozes firmes e ações destemidas, lutaram por um Brasil mais justo e igualitário. Essas vozes, muitas vezes solitárias no início, ecoam ao longo do tempo, inspirando gerações futuras a construir um futuro melhor. Joaquim Nabuco foi uma dessas vozes. Ele se levantou contra a escravidão no Brasil, dedicando sua vida a libertar seu país das amarras da injustiça. Sua história nos ensina que a mudança social não acontece por acaso. É fruto do esforço humano, da persistência e da crença inabalável no poder da transformação. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida e obra de Joaquim Nabuco. Vamos explorar como sua luta pela abolição da escravidão no Brasil ainda ressoa em nossos dias. Nascido em 19 de agosto de 1849, Joaquim Nabuco era filho do Brasil Império. Ele cresceu em uma sociedade profundamente marcada pela escravidão. Seu berço, o estado de Pernambuco, era um importante centro da produção açucareira, uma atividade econômica que dependia do trabalho escravo. Essa realidade moldou sua juventude, confrontando-o diariamente com a brutalidade e a desumanidade da escravidão. A posição social de sua família oferecia privilégios, mas Nabuco escolheu um caminho diferente. Ele não se deixou cegar pela lógica cruel do sistema escravocrata. Em vez disso, desenvolveu uma profunda empatia pelos escravizados, reconhecendo a injustiça e a violência que permeavam a estrutura social brasileira. A tomada de consciência de Nabuco não foi um evento repentino. Foi um processo gradual, impulsionado por suas experiências pessoais e observações do mundo ao seu redor. A convivência com escravizados na casa da família despertou nele a sensibilidade para a dor e a humanidade negada àqueles indivíduos. As histórias de crueldade e sofrimento, testemunhadas em primeira mão, inflamaram nele um profundo senso de justiça. Sua educação, baseada em valores humanistas e liberais, também teve um papel fundamental na sua jornada. Nabuco absorveu as ideias iluministas que circulavam na época, questionando os pilares da sociedade escravocrata. Aos poucos, ele se convenceu de que a escravidão não era apenas uma instituição imoral, mas também um obstáculo ao progresso social e econômico do Brasil. Na década de 1870, Nabuco ingressou na política, utilizando a tribuna do parlamento como plataforma para amplificar sua mensagem abolicionista. Elegeu-se deputado por Pernambuco em 1878, levando consigo a bandeira da abolição para o centro do debate político nacional. Sua oratória brilhante e seus argumentos eloquentes ecoaram pelos salões do parlamento, desafiando a elite política e a opinião pública da época. Nabuco não se limitou a discursar contra a escravidão. Ele agiu em diversas frentes para combater essa prática desumana. Fundou jornais abolicionistas, organizou comícios e participou ativamente de organizações que lutavam pela libertação dos escravizados. Seu engajamento político foi fundamental para mobilizar a sociedade brasileira em torno da causa abolicionista. Os discursos de Nabuco no parlamento brasileiro se tornaram lendários. Ele dominava a arte da retórica, utilizando a linguagem de forma precisa e apaixonada. Suas palavras eram como flechas certeiras, expondo as hipocrisias da sociedade escravocrata e despertando a consciência daqueles que o ouviam. Um dos seus discursos mais memoráveis foi proferido em 1883, quando ele bradou: "A escravidão é uma instituição antieconômica, antissocial e antirreligiosa." Nabuco argumentava que a escravidão não apenas violava os princípios básicos da humanidade, mas também impedia o desenvolvimento econômico e social do Brasil. A luta de Nabuco e de tantos outros abolicionistas culminou na aprovação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. A lei
assinada pela princesa Isabel, decretou a abolição da escravidão no Brasil, marcando o fim de um longo e doloroso capítulo da história do país. Apesar de tardia em comparação com outras nações, a abolição da escravidão no Brasil foi um marco na luta pelos direitos humanos. Nabucco, reconhecido como um dos principais artífices dessa vitória, celebrou a abolição como um passo importante na construção de um Brasil mais justo e igualitário. No entanto, ele sabia que a luta pela igualdade racial estava longe de terminar. A abolição da escravidão era apenas o primeiro passo de um longo processo de reparação e justiça social. O legado de Joaquim Nabuco transcende a luta pela abolição da escravidão. Ele foi um intelectual de múltiplas facetas, dedicando-se também à diplomacia, à literatura e à história. Como diplomata, Nabuco defendeu os interesses do Brasil no exterior, atuando como embaixador em Londres e Washington. Ele acreditava que o Brasil deveria ter um papel de destaque no cenário internacional, promovendo a paz e a cooperação entre as nações. Na literatura, Nabuco deixou uma obra rica e diversificada, que inclui poesia, ensaios e biografias. Seu livro, O Abolicionismo, publicado em 1883, é considerado uma obra-prima da literatura brasileira e um documento histórico fundamental para compreender o movimento abolicionista. Sua escrita elegante e sua erudição impressionavam seus contemporâneos, consolidando sua reputação como um dos grandes intelectuais brasileiros do século XIX. Joaquim Nabuco foi um homem à frente de seu tempo. Ele desafiou as estruturas de poder de sua época, lutando por um ideal de justiça e igualdade que ainda hoje inspira o mundo. Seu legado nos ensina que a luta por um mundo mais justo é um processo contínuo, que exige coragem, persistência e a crença inabalável no poder da transformação. Em pleno século XXI, o Brasil ainda enfrenta os desafios da desigualdade racial. O racismo, herança cruel do passado escravocrata, continua a permear as relações sociais, manifestando-se em diversas esferas da vida cotidiana. A luta de Nabuco nos lembra que a construção de uma sociedade verdadeiramente igualitária exige um esforço constante de combate ao racismo e à discriminação. As palavras e ações de Nabuco continuam a ecoar no presente, inspirando gerações a lutar por um futuro mais justo e igualitário. Honrar seu legado é reconhecer que a luta por justiça social é uma tarefa árdua e inacabada. É preciso manter viva a chama da esperança, trabalhando incansavelmente para construir um mundo onde todos, independentemente da cor da pele, tenham as mesmas oportunidades e direitos. Que o exemplo de vida de Joaquim Nabuco nos inspire a construir um futuro onde a igualdade racial não seja apenas um ideal distante, mas uma realidade concreta e tangível. Que sua luta nos lembre que cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um mundo mais justo e humano.